Galera, acabou de chegar aqui ó, o tão aguardado roteador gamer da Xiaomi, o novo roteador da marca. Esse é o Redmi 5400 Gamer. Eu vou aproveitar para fazer dois vídeos. Esse vai ser unboxing e primeiras impressões, porque eu queria compartilhar com vocês as minhas primeiras reações desse roteador. Vamos lá? Então, como vocês podem imaginar, nem vai ter roteiro. Só vamos tirar da caixa, ver esse cara de perto, fazer as primeiras configurações e alguns primeiros testes estando próximo a esse roteador. Depois eu faço um review completo, testando tudo, alcance, etc. Então olha aí, veio nesse pacote aqui, com esse plástico bolha. Aqui ó, na etiqueta já tampei muita coisa. E para quem tem curiosidade, eu não falei nada com a loja, tá? Eles simplesmente enviaram e declararam aqui ó, acessórios no valor de 12 dólares. Vamos abrir. Me segurei, tá? Para não abrir isso aqui antes do vídeo. Mas eu passei ele na frente pra gente ver isso juntos. E olha isso, galera. Olha o monstrinho aí. Olha o menino, que bonito. E a Redmi fez algo que eu não entendi tanto, porque até então a Xiaomi lançava os seus roteadores, né, da linha Premium, assim como a X6000, que tá ali atrás, e a Redmi vinha com roteadores custo-benefício, tinha um design mais simples, como a X6, a X6S, que eu já mostrei aqui no canal. E dessa vez eles até lançaram um Redmi AX 5400, custo-benefício, com o corpo todo branco, assim como o AX6, né? Eu já falei que tem vídeo aqui no canal, que é um baita roteador, e lançaram esse outro, ó. Um roteador aparentemente muito premium, focado no público gamer, com RGB. Então, obviamente que a versão chinesa aqui na frente, ó, a gente consegue ver algumas coisas em chinês aqui. AX5400, Redmi, Wi-Fi 6. Aqui atrás também muita coisa em chinês, mas eu consigo identificar algumas coisas, como largura de banda de 160 MHz, 4K QAM, né, a modulação dele, assim como o AX6000. Isso aqui eu não entendi muito bem, pode ser relacionado a amplificadores, porta multi-gigabit, né, de 2.5 e, claro, compatibilidade para formar rede mesh com outros modelos da marca. E o diferencial, ó, são 4 portas LAN e uma WAN, e ele também faz dual WAN. E tem também ó, uma porta dedicada, já consigo ver aqui na imagem, uma porta dedicada a games. E aí, antes de abrir ele, se liga nessa tabela que eu fiz. Se você acompanha aqui o canal, você viu um vídeo recente que eu trouxe e mostrei essa tabela, né? Então aqui ó, nós temos o AX 5400 custo-benefício que eu falei com vocês. Ele usa ó, o mesmo processador que o Gamer, que é um Qualcomm IPQ 5018, e mesmo processador também que o AX6000. É um dual core de 1 GHz. Tem também a NPU de 1 GHz, single core. E assim como o X6000, ele também tem 512 MB de memória RAM, 128 MB de memória flash. Só que os diferenciais ficam nas portas, que aqui são 5 portas, sendo uma multi, né, e 4 gigabit, e tem a possibilidade de você chegar com 2 links de internet nele. O AX6000 já não permite isso. Velocidade das bandas, praticamente a mesma coisa. O AX6000 tem o diferencial daquela anteninha para dispositivos IoT da Xiaomi. Para mim isso não faz diferença. 160 MHz de largura de banda, 4K QAM, faz mesh, e ele tem apenas 4 antenas com 6 amplificadores. E o AX6000 são 7 antenas e 6 amplificadores. E o AX5400 custo-benefício não faz a Dual WAN, o restante praticamente a mesma coisa também, com diferença aí das antenas, que aqui são 6 antenas. Eu vou deixar essa tabelinha aí na descrição para vocês também. Vamos lá! Desconfio que esse será o meu mais novo roteador preferido, hein? Até então era o AX3000. Mas esse aqui, o detalhe também, né, galera? Aí, ó, RGBzão que vocês já viram aí na imagem. Ou seja, teremos mais FPS nos jogos? Então foi isso que a Xiaomi fez. Ao invés de lançar só roteadores custo-benefício, dessa submarca, né, da Redmi, lançaram também esse roteador que, na minha opinião, é um roteador premium também. Vamos lá, vamos lá. Olha ele aí. Rapaz, a grossura dessa antena. Eu preciso abaixar para tirar o plástico, senão não vai. Agora sim. E detalhe,
Pesado, menino, tá? Bem pesadinho. Deixa eu pegar uma balança ali, só pra gente fazer umas comparações aqui. Ó, a X6. 575 gramas. Vou virar ela aqui, ó. Pronto. 575 gramas. Isso é algo que geralmente eu não faço, mas só pra vocês terem uma ideia do peso que eu tô falando. A X6000, olha o tamanho da criança, ó. 909, quase 1 quilo, 909 gramas. Agora a X5400 Gamer. 948 gramas, mais pesado do que o AX6000. Aí você já olha pro roteador de forma diferente, né? Porque construção aqui já é outra. Caraca, tô impressionado. Tá, mas antes da gente ver mais sobre ele, vamos terminar de conferir o que vem na caixa. Guia de instalação, tudo em chinês, então se você não sabe idioma não vai ajudar tanto. Mas já consigo ver aqui ó, o QR Code pra gente fazer download do Mi Home, que é o novo aplicativo aí que tá gerenciando os roteadores da Xiaomi. E aqui nós vamos ter o cabo de rede, um Cat5e. E a fonte de alimentação, obviamente por ser um produto versão chinesa, vem nesse padrão, se eu não me engano é americano, né? Mas é só você usar um adaptador. Fica fácil. Na verdade, galera, olha só, ele já veio com o adaptador, tá? É só você pedir o EU Plug. Olha aí, tava indo jogar a embalagem fora e eu percebi que tinha vindo. E aqui nós temos, ó, 12 volts, 2 amperes, são 24 watts. Ok, galera, isso tudo que temos aqui. E vamos lá. Bom, ele tem um corpo, eu consigo observar que é um corpo em plástico, mas é um plástico bem diferenciado, tá? É um preto fosco e aqui também dá a impressão de ser metal, mas é plástico também. Ou algum tipo de material bem próximo a plástico, eu não sei dizer. O design em si, pelo que eu tava vendo, é para lembrar carros de corrida. Aqui nas laterais parecem ser entradas de ar, é isso mesmo, são entradas de ar. Aqui na frente onde vai acender o LED RGB, nas laterais não temos nada. Aqui embaixo nós vamos ter mais entradas de ar, temos os pés em borracha e também é possível fixar ele na parede. Então, veja, é um roteador bem completo. E cara, tô impressionado com o peso dele até agora. Pelo visto, temos um bom dissipador de calor aqui dentro, tá? Para dar esse peso todo. Local de encaixar a fonte, porta WAN, onde você vai conectar o cabo que vem do equipamento do seu provedor. Então você vai manter o equipamento do seu provedor, que geralmente é um modem, uma ONU, ONT se for fibra ótica. Agora, se você tiver um outro roteador, aí sim você pode tirar ele, deixar só a ONU, por exemplo, e depois ligar o seu novo roteador. Muita gente me pergunta isso todos os dias, então sim, você precisa manter o equipamento do seu provedor. Ele fez a configuração, é um equipamento que se comunica com os equipamentos que estão lá no provedor, então geralmente não tem como você substituir. Ok, aí aqui você pode entrar com até 2.5 GB, isso aqui é um grande diferencial agora da Xiaomi, são 4 portas LAN, até então a marca só fazia roteadores com 3 portas. Então consigo ver as duas aqui onde você vai poder entrar com os 2 links e a porta dedicada também a jogos, provavelmente eles já devem configurar, fazer alguma coisa direto para você automaticamente em relação aos jogos. Eu vou testar isso. Tenho aqui o botão para fazer a rede mesh acontecer e o botão também de reset. Então vejam, muito completo, só faltou mesmo um botão para ligar e desligar o roteador. E aqui também eu tenho entradas de ar. Confesso que eu já tô curtindo demais, viu? Vou ligar ele agora. Olha isso, galera. Acender um LEDzinho aqui em cima e esse LED laranja aqui também na frente. Muito massa. Então vamos lá. Tô abrindo aqui o Mi Home. Vou adicionar dispositivo. Pede para habilitar o Bluetooth. Ele já detectou o roteador. Olha aí que bacana. Selecionei aqui o roteador. Conecte o roteador à rede que está sendo configurada. Ó, pelo visto foi essa rede aqui que ele gerou. RB04. Então, ok, configurar como novo roteador. Ah, esqueci de conectar o cabo de rede, peraí. Pronto, agora sim. Beleza, já vou colocar aqui o nome da minha rede, Max Dicas, senha canal Max Dicas e veja que está tudo em português, tá? E eu vou desmarcar essa primeira opção porque eu não quero deixar a mesma senha do Wi-Fi para ser a senha de administrador. Nunca faça isso, tá? Coloque senha diferente para acessar as configurações dele. Vou deixar a opção aqui de atualizar o firmware marcada, habilitar também 160 MHz. Próxima etapa. Ah, não pode ter o tracinho aqui, ó. Próximo.
Eu acabei de perceber aqui, ó, que ele tá alternando as cores. Provavelmente a gente vai conseguir personalizar isso também. Agora parece que fixou no azul. E tá aí, galera. Vamos digitar a senha então de administrador, emparelhar roteador. Agora eu quero ver, hein? Será que vai ficar português? Vamos lá, ele vai ficar aqui no escritório, avançar. Vou renomear ele, vou colocar aqui, ó, Gamer Wi-Fi, avançar. 1 hora depois. Aí, ó, finalmente carregou. Eu vou concordar, né? A gente tem que concordar. Olha que bacana, Mi Home todo em português, galera. Show de bola. Então, ó, aquelas configurações padrões aqui relacionada ao Wi-Fi. No vídeo review eu vou explorar isso tudo aqui com vocês. Algo que eu tava curioso é com isso aqui, ó. Luzes de LEDs dinâmica. Vamos ver. Olha só que bacana, pessoal. Então tá azul, eu posso colocar aqui, ó, verde, vermelha. Isso aqui tá mais pro lado de rosa, né? Eu posso vir aqui também, ó. Vamos colocar aqui um amarelo. Olha isso, que massa. Eu gosto do azul. E aí eu quero contínuo ou eu quero pulsando? Olha aí. Que massa. Star Cape. Vamos ver o que é isso. Ah, tá. Pisca mais rápido. Ciclos de cores. Ele vai mudando. Arco-íris. Esse aqui é massa também, hein? Beleza, eu vou deixar aqui no azul, contínuo. É claro que tem como desligar também, caso isso te incomode. Ok. E vamos ver aqui, ó, controles do indicador de LED. Ah, tá. Aí eu acredito que é o LED de cima. Vamos desligar, confirmar. É isso mesmo aí, ó. Apagou o LED de cima, que na frente está aceso ainda. Vou deixar ativo. Você pode também ativar um controlador, né? Para em determinados horários e dias funcionar esse LED indicador. Agora, eu tenho umas configurações aqui relacionado aos games, ó. Tem tipo um ícone aqui da Xbox, os outros ícones aqui, realmente eu não sei o que é, eu teria que traduzir isso aqui. Ah, pelo visto está relacionado a NAT, redirecionamento de portas, deve ser alguma coisa assim. Então deixa eu já otimizar isso aqui para a gente fazer os primeiros testes. Então ele detecta roteadores por perto, altera canal, essas coisas. Ok, vamos iniciar a otimização. Pronto, galera. Ó, opção de Firewall aqui também, proteção contra invasão. Já tem algumas coisas ativas. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui relacionada a games. Configuração relacionada a jogos ou talvez algum outro diferencial do aplicativo em relação ao AX5400 Gamer. Não encontrei. Vamos fazer o seguinte, já vamos testar aqui velocidade máxima no smartphone e depois a gente testa também no notebook e confere o sistema web. Como muitos de vocês sabem, eu só tenho aqui 1 GB de velocidade de internet. Poderia ter mais, né, para injetar nele e ver se a gente conseguiria isso no Wi-Fi. Por enquanto, não consigo ainda, fico limitado em 1000 MB, mas tá bom, já dá pra gente ter uma noção. Aí tem muita gente que pergunta também, qual que é a vantagem de ter uma porta WAN 2.5 GB e as portas LAN ser gigabit? Bom, eu consigo entrar com até 2,5 GB aqui e na hora de distribuir essa internet para várias pessoas ao mesmo tempo, eu vou ter mais banda. Simples assim. Então vamos supor que eu tivesse 4 clientes conectados e essa banda de 1 GB, se fosse gigabit, estivesse sendo distribuída igualmente. Ficaria com 250 MB para cada cliente, correto? Com 2.5 GB, aí isso já aumenta. Daria um pouco mais de 600 MB para cada, não é isso? Isso aí, 625 MB para cada. Então essa é a vantagem de você ter uma porta de 2.5 GB. É claro que são poucos brasileiros que têm mais de 1 GB em casa, não é verdade? Ah, e outra coisa, eu até gostaria de testar aqui o Dual WAN, né? Só que assim, galera, são poucos brasileiros que possuem 2 links em casa e para mim aqui não vale muito a pena eu contratar mais um link de internet só para testar isso nos roteadores. Quem sabe, né, no futuro aí não tão distante eu anime fazer isso. Mas bora lá então, galera. Vamos lá. S20 FE da Samsung. É um smartphone que sim, tem suporte ao Wi-Fi 6, mas não tem todas as tecnologias que o nosso roteador gamer pode oferecer. E mesmo assim, ó, chegou a bater quase 700 MB. Reupload tá voando, hein? 844. Mais uma vez, olha aí, 694. E chegou a dar um pico bem alto, achei que ia dar 900. 849 em upload. Vamos dar uma olhada agora no iPhone 11.
E tá melhor, hein? Passou aí dos 800, quase 800, 795. E upload também 792. Excelentes velocidades. Como falei para vocês, os smartphones não têm todas as tecnologias. Por exemplo, eu não tenho largura de banda de 160 MHz aqui, mas em breve isso vai mudar. Já tô olhando um outro smartphone para comprar. Agora, no notebook vai dar pra gente ver isso legal. E olha aí, conectado, Wi-Fi. Vamos lá. Agora vocês vão ver realmente o desempenho. Como esperado aí. Passando toda a minha velocidade sem fio. Quase 925 em download. E upload também está excelente. 889. Mais uma vez, 948 em download. Acho que agora vai passar dos 900 também em upload, ó. Quase. 892. Dá um rápido confere aqui no sistema para ver se mudou alguma coisa. Aí aqui, ó, a gente pode usar o tradutor integrado no navegador, sisteminha padrão da Xiaomi. Bom, aqui como na X6000 a gente pode selecionar 2.5 ou 1 GB na WAN dele, assim também como a taxa da porta WAN. Bom, não vi nada aqui sobre a Dual WAN, mas eu vi aqui sobre a agregação de link na porta LAN. Depois eu vou tentar entender isso aqui melhor. Vou habilitar aqui QoS inteligente. Poderia ter feito isso no aplicativo também. Colocar aqui minha velocidade de internet. E aqui não temos nenhuma novidade, que eu posso escolher os modos, né, de prioridade da minha rede. Esse primeiro modo é o automático. O segundo aqui é para priorizar jogos. Web, né, que seria redes sociais, essas coisas. E vídeos, streaming. Você pode escolher isso aí. Mas isso também é padrão nos roteadores Xiaomi. Olha só, achei, ó, aqui em configurações avançadas, em outro, nós temos aqui, ó, configuração de WAN dupla. Então eu posso habilitar isso aqui. E ele tá me alertando aqui, ó, que para usar isso aqui eu não posso usar DDNS nem QoS, porque entram em conflito. Bom, eu não tenho dois links, mas eu vou desativar só pra gente ver como que fica lá. Habilitar o WAN dupla. Então é isso mesmo. Primeira WAN que fica separada e a segunda é a primeira porta LAN da esquerda para a direita. E aqui eu vou ter a opção também de configurar a porta WAN 2. É DHCP, PPPoE ou é IP estático? Se você tiver aí um nome de usuário e senha, é o seu provedor que te passa. E você consegue colocar os dois links de internet nesse roteador. Bom, galera, o que eu tinha para esse vídeo é isso. Minhas primeiras impressões. Gostei demais do que eu vi aqui nesse roteador gamer da Xiaomi. E eu vou continuar os testes, ficar aqui pelo menos uma semana testando ele, deixando aqui na minha rede principal. E depois eu vou fazer aquela análise bem completa para vocês, explorando todas as possibilidades e as melhores configurações para ele. De cara eu já posso te dizer que é um roteador que tem um ótimo acabamento, tem uma ótima construção, e vocês viram, ele pesa mais do que o X6000. Ponto positivo também porque conseguimos usar o Mi Home em português, e esse é um roteador versão chinesa. Sistema web, como vocês viram, padrão da Xiaomi. Ele é uma versão chinesa, então é só traduzir, usar o tradutor lá do navegador e dá para configurar e usar numa boa. Os testes de máximas velocidades também, gostei, era o esperado. Agora eu vou testar o alcance, testar no meu dia a dia e depois eu volto falando tudo para vocês. Inclusive na questão dos jogos, temos aqui esse RGBzão aqui que fez toda a diferença, né? E temos também a porta dedicada. E quais os benefícios dessa porta dedicada para os jogos? O que isso influencia e o que mais ele pode influenciar no quesito jogos? Então aguardem melhores considerações num próximo vídeo, mas se por acaso você já quiser adquirir ele, pelo que você viu aqui, já quer comprar, vou deixar links aí na descrição. Você tem mais o pé no chão? Espera o vídeo completo, vou analisar tudo e aí você vai saber tudo que pode esperar desse carinha aqui. Mas, né, se já quiser comprar, tá aí essa opção. E se tiver curtido esse vídeo, não esquece do like e de se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Grande parte das pessoas que assistem aqui os vídeos não são inscritas, então se inscrevam aí para não perder as novidades que eu mando aqui toda semana relacionadas à tecnologia. Eu também estou lá nas outras redes sociais, principalmente no Instagram. Lá você me acompanha mais de perto. Aqui embaixo você confere outras revisões de roteadores e aqui em cima um vídeo que o algoritmo vai te indicar, pode ser que você goste. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica para vocês.